Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Monumento. É o nosso sexto episódio. Desta vez não vamos falar de giro, não vamos falar de Pogacar. Acho que vai ser o primeiro episódio em que não vai ser focado em Pogacar. Deixamos isso de lado definitivamente. Vamos falar, como é óbvio, de competição, até porque está a decorrer o Dauphiné, que já teve à data em que gravamos as suas duas primeiras etapas, com vitória de dois dinamarqueses, Mats Pedersen e Magnus Cort, um Dauphiné que termina no próximo fim de semana e que é sempre um teste para o Tour de França, onde estão aqui alguns dos favoritos, à cabeça Primoz Roglic e também Remco Evenepoel, mas também Juan Ayuso, Jorgensen, aqui vários nomes para vermos até ao final do próximo fim de semana, onde acontecerão as etapas decisivas com três chegadas ao alto consecutivas e também na etapa 4, que é já na quarta-feira, o habitual contrarrelógio, como sempre neste Paris-Nice, com 34 km. E também vamos falar um bocadinho da volta à Suíça, que começa exatamente no mesmo dia em que termina o Paris-Nice, o critério de Dauphiné, também com várias etapas de montanhas e aí com o adicional da presença de João Almeida também em preparação para o Tour e com uma cronoescalada, que é algo que não vemos todos os dias no ciclismo internacional. Mas hoje vamos falar de dinheiro. E quem melhor para falar de dinheiro comigo do que Rui Ribeiro? Não querendo fazer nenhuma insinuação, mas é só porque deixamos aqui estas pessoas das áreas das letras, não é? De fora, não queremos buscar jornalistas nem nada. Junta-se o contabilista e o senhor formado na gestão, não é? Para falarmos de dinheiro hoje. Parece que sim, parece que sim. Não foi combinado, acho eu, pelo menos. Ou se foi, estou a saber agora. Mas cá estamos para falar um bocadinho desse panorama também daquilo que é a vida de um ciclista nesses termos. Não que eu vá falar propriamente com conhecimento próprio de causa. Não sou ciclista mais do que ciclista do Pro Cycling Manager, e aí felizmente tenho sempre bons contratos, que é mais fácil. Mas vamos lá explorar um bocadinho isso, porque acho que é um tema que, pelo menos eu tenho ideia que não se fala muito, não há muita informação sobre o caso. Aqui acho que já vais explicar a seguir como é que surgiu um bocadinho a oportunidade de falar sobre isso, e também da realidade portuguesa que também muitas vezes por volta da altura, sobretudo da volta a Portugal, isso vem um bocadinho à baila. As próprias equipas, os próprios ciclistas queixam sempre um bocadinho das condições e de como aquela prova é chave para se calhar conseguirem não só um contrato melhor, mas um contrato por si só no ano seguinte. Por isso acho que pode ser aqui um tema útil e diferente daquilo que normalmente também trazemos ao nosso podcast. Sim, então como é que isto sucede? Foi um post que surgiu nas redes sociais, no Reddit. Eu não sou muito utilizador, depois o Rui até pode explicar exatamente como é que isto funciona num subreddit, acho que não estou a dizer mal, que é o PT Ordenado, onde, Estás bem. pelo que Até agora entendo, estás ótimo. pelo que entendo, as pessoas vão partilhando aqui, como o próprio nome indica, os seus ordenados e também outros pormenores, digamos, das características remuneratórias do seu trabalho, nomeadamente há quanto tempo estão na empresa, que regalias têm, para além do ordenado, horários, essas coisas. Basicamente, algo que até em Portugal não temos muita cultura de falar, não é? Sobre quanto ganhamos e tudo mais. É um tema tabu, seja às vezes entre amigos, entre colegas de profissão, e serve também um bocadinho para isso, e até dá para perceber se pessoas da mesma área se estarão em empresas a receber bem, a receber mal. Mas surgiu um post de um ciclista, nós aqui não o vamos identificar, mas tivemos a oportunidade até de falar com ele. Ele pediu para não ser identificado diretamente, mas quem quiser procurar está à vontade e provavelmente os conhecedores vão sabê-lo identificar muito bem. É um ciclista de características top, que luta por top 10 da volta a Portugal, onde ele apresenta de facto o seu ordenado na sua equipa atual e também fala aqui de outras questões do ciclismo em, em Portugal, mas também que acabam por ser um pouco universais. Nós vamos começar, Rui, pela questão do ordenado, onde, como dissemos, é um ciclista que a ambição de top 10 da volta a Portugal é
supomos nós também um dos mais bem pagos da equipa, se não mesmo o mais bem pago. Diz ele que tem um salário bruto de 2.000 euros por mês, ou seja, pela forma como é apresentado, 24.000 euros anual, supomos que seja a recibos verdes. E fala exatamente que, para além desse salário, que existem prémios de competições, mais especificamente na volta a Portugal, e também em outras provas. O Jornal de Notícias é uma das que ele destaca aqui. E fala aqui de outras questões, seguros que existem, seja seguro de saúde, seguro da Federação, seguro de acidentes. E uma coisa muito curiosa, fala digamos, da carga horária que para ciclistas é sempre mais relativa, mas ele define aqui umas 20 horas semanais, podendo em semanas mais intensas passar umas 30, e de, digamos, 11 meses de trabalho efetivo, apenas há um mês em que ele encosta a bicicleta. Rui, nós quando... Este post é da semana passada, acho que foi do feriado na quinta-feira, quando foi feriado que surgiu, e eu e tu tivemos mais ou menos a mesma reação. Ficamos surpreendidos pela positiva. Pois, e se calhar não era suposto, não é? Porque olhando àquilo que é a realidade do salário em si, e não só do salário, mas também das condições, não é? Porque a questão do trabalho a recibos verdes, da pouca proteção laboral que isso também traz atrelada, acaba por não ser propriamente fantástico, mas ainda assim daquilo que, e tu se calhar até melhor do que eu, sempre se foi ouvindo de histórias do pelotão, e mesmo o próprio ciclista em questão refere lá isso, que no seu post, que sabe não no post em específico, mas depois em baixo nos comentários, de ciclistas que recebem uns 400 ou qualquer coisa euros por mês, ou seja, isto nem sei até que ponto isto é propriamente legal. E ciclistas, estamos a falar de ciclistas que correm de facto também a volta a Portugal. Agora, eu de facto fiquei surpreendido com estes 24 mil euros mensais, porque achei que isto já eram valores que em Portugal não seriam praticados, ou pelo menos que só seriam praticados em exceções, como aqueles ciclistas que lutam diretamente pela volta, e que possivelmente depois até podem ter perspectivas de ir para o estrangeiro e salários mais elevados, um bocadinho podiam mantê-los aqui, ou no caso de quando se vai buscar estrangeiros lá fora. Imagino que, vindo sim um passado mais recente, um Gustavo Veloso, um Alejandro Marques, ciclistas desse género, que não tenham vindo a receber menos do que isso para Portugal, mas novamente estou-me a deitar aqui um bocadinho a adivinhar, porque nunca tivemos, acho eu, este nível de transparência. Agora, é como tu dizes, eu fiquei surpreendido um bocadinho pela positiva, mas mesmo não querendo, ou seja, é uma sensação um bocadinho difícil de explicar, e nós próprios também no nosso grupo também tivemos que o fazer, porque houve malta surpreendida pela negativa, não é? Foi assim um bocado um conflito de ideias, porque em termos de futebol acredito que estando mais ou menos equiparado àquilo que é prática comum, sei lá, numa segunda liga portuguesa, mais coisa menos coisa. Não, acho que talvez na segunda liga até recebam mais. Por acaso não tenho em outras modalidades, não conseguimos obter assim muita informação, até porque, como comentaste, não é propriamente uma prática diria em quase nenhuma modalidade vermos algo. Esta transparência foi um post que nos surpreendeu. Para termos aqui um ponto de, digamos, de comparação. Este ano, 2024, foi definido entre a Associação dos Ciclistas e que é CPA, isto a nível internacional, e as equipas, um acordo para os salários mínimos. Vamos aqui olhar para o Pro Continental, onde fala em 33 mil para corredores que são
mesmo funcionários da equipa, e 55 mil para corredores que são, tal como este caso estamos a avaliar, os chamados, que nós dizemos aqui de forma comum em Portugal, os recibos verdes, os self-employed, exatamente por não ter, por também terem que pagar depois impostos à parte e não terem essa tal segurança. Faz sentido que o valor seja maior. Por isso, logo aqui vemos que há um gap em relação àquele valor que estamos a falar para Portugal de 24 mil. Mas achei engraçado depois também a forma como ele falou até abertamente de muitas coisas, nomeadamente essa dos valores que se pagam na volta a Portugal, ou melhor, que se pagam um pouco mesmo a corredores que estão na volta a Portugal, mas ele também diz uma coisa, que um ciclista pode discutir todas as corridas ao longo do calendário, mas se chegar à volta a Portugal e não estiver a um grande nível, recebe uma proposta muito mais baixa para o ano seguinte, que venha aqui bater exatamente no que disseste há uns minutos atrás, Rui. E se calhar depois também, não querendo entrar nessas questões paralelas, mas justifica um bocadinho depois aquelas questões que percebe-se porque é que na volta a Portugal se anda um bocadinho mais, e como temos visto, infelizmente, como vimos há uns meses, há uns anos também, às vezes com sucessivos escândalos de doping, o mais recente a W52, mas temos o nosso historial, vários de outras equipas, seja o Maia, seja o Liberty, estes falando daqueles que foram, digamos, a equipa toda, e não falando de casos isolados, que aí há imensos para contar, mas esta dependência da volta a Portugal também dá para perceber que outras coisas aconteçam e que às vezes os ciclistas cometam loucuras para estarem ao seu melhor nível nessa prova, porque o ganho é pão deles. Sim, isso acaba por ser um bocadinho como em tudo na vida, não é? Ou seja, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis ou mais suscetíveis a terem piores condições ou a sofrerem com isso, depois estão também mais predispostas, se calhar, a correr riscos, não só de serem apanhados e depois rebentarem todos estes escândalos a que já assistimos, mas também a porem a sua própria saúde em risco, porque o uso dessas substâncias não está livre disso, como já também vimos N exemplos, e até mesmo desse caso da W52 Foco do Porto que falaste, as condições em que aquilo era feito, e acho que até houve mesmo relatos de um outro ciclista que indicou que faziam aquilo tudo de forma muito rudimentar e que por vezes até se sentiam mal não no sentido de lhes pesar a consciência, mas sentiam-se fisicamente mal. Exatamente, fisicamente mal, com algumas coisas que se passavam. Por isso acaba por ser, ou seja, se colocas os ciclistas a trabalhar neste fio da navalha sem saberem como é que vai ser o seu ano seguinte, porque essa também é outra questão. A maior parte dos contratos, salvo raras exceções, diria eu, ou ciclistas muito jovens que possam ter uma perspectiva de crescimento, não assinam com estas equipas por mais do que um ano, e estão sempre dependentes dessa prestação, e não havendo essa rede de segurança e esse conforto, acabam por incorrer nesse tipo de práticas por vezes, também porque as condições de base são más. É um bocadinho como tudo, como se fala da corrupção e por aí fora. Depois a malta diz que as pessoas não são tão bem pagas como deviam, acabam por estar mais suscetíveis a isto. No fundo, isto vai tudo dar ao dinheiro no final do dia. A verdade é essa. E que, para além disso, depois obrigam os ciclistas, como é o caso nesta não é entrevista, neste post. Eu não sei acho que ainda não falaste desse assunto em específico, mas acho que podemos ir para aí, que é o facto de, se calhar ao contrário de outras posições, e novamente fazendo aqui o paralelo com o futebol, que já agora, enquanto há pouco íamos falando, eu ainda fui aqui procurar, e sobre a Liga 2,
a Liga, a segunda divisão do futebol português, o salário mínimo é de 1,75 vezes a remuneração mínima mensal garantida, que está nos 820 euros, por isso esses 1,75 vezes dá qualquer coisa como 1.435 euros, por isso neste caso estaria ligeiramente acima. Mas pegando naquilo que eu estava a dizer, no futebol não existe muito a necessidade, salvo casos no final da carreira desportiva em que depois os jogadores começam a tirar os cursos de treinador ou de preparador físico ou o que quer que seja, ou de agente desportivo, algo do género, como o Cândido Costa e o Uca começam a ser mais humoristas, mas aqui neste caso este ciclista em questão já tem um background com, penso, uma licenciatura, não é? Em informática ou algo do género, e que já tem essa ponte preparada, porque sabe que aquilo que vai ganhar durante a carreira do ciclista não é nem de perto nem de longe suficiente para depois poder governar com poupanças daqui para a frente. Sim, ele também partilha aqui, nós dando esta pista, as pessoas já falando deste tema também vamos acabar. Quem conhece o Pelotão Nacional já vai perceber perfeitamente quem é. Ele diz que também consegue conciliar, exatamente estavas a falar dessa questão da formação académica que ele tem, que consegue também conciliar sendo freelancer para algumas empresas numa área completamente diferente do ciclismo. O que ele até fala de uma questão, de uma forma até positiva, porque é sempre uma possibilidade de ir melhorando o seu rendimento, e até porque também é um dos pontos que ele destaca. A carreira, o trabalho de ciclista não é como um trabalho como o nosso, digamos assim, ou como o comum dos mortais de 40 horas semanais ou mais, infelizmente em alguns casos. E consegue também, e fruto da sua formação académica, ter este não sei se lhe chamaria rendimento extra. É um rendimento extra, mas ele também faz porque quer se manter atualizado naquela que foi a sua formação, e também no que para depois ingressar no mercado de trabalho, que ele também já disse em outras entrevistas que não espera ter uma carreira super longa, a menos que haja uma oportunidade no estrangeiro, algo que por acaso ele também confidenciou aqui, que estaria em negociações, possíveis negociações com uma equipa estrangeira para tentar uma transferência para o próximo ano. Rui, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre este tema, mas foi uma revelação que foi interessante. Primeiro, como já explicamos, pensávamos que era muito pior. Aliás, nós, se formos a ser honestos, até para a realidade dos salários que sabemos que existem em Portugal, seja que É acima coisa da média. for, é acima da média. Agora, para desporto de alta competição, já falamos, por ser uma carreira curta, fica sempre é sempre pouco em relação ao que é o que vemos em outras modalidades, claro, e também conseguimos perfeitamente perceber que não vão, ou seja, como E tu sobretudo disseste, face ao futebol, não é? Que é aquilo que é mais comparável e mais visível, e que uma pessoa tem ideia quase que, através do futebol, quase que se fores desportista que vais ser rico. E mesmo dentro do futebol isso não acontece, não é? sim, acontecem raras exceções. Aliás, e acho que mesmo se olharmos para Portugal na Primeira Liga, não há um ano em que não haja comentários de equipas A, B ou C que estão com problemas financeiros e salários atrasados e tudo mais. Por isso acontece também no futebol em várias modalidades. Mas fica aqui um relato interessante que nós não tínhamos conhecimento. Ainda assim, fico um bocado com a ideia que ainda que este caso é ou seja, que deve ser uma exceção, no sentido de que deve ser dos mais bem pagos do pelotão. Sei lá, o pelotão português deve ter 100 corredores, pensando que há 10 equipas, 10 vezes 10, 100, até mais. Ele deverá estar nos 20% mais bem pagos, quase certeza, diria eu. Por exemplo, nós no ano passado, depois também ele revelou no final da temporada, quando assinou pela Q 36.5,
não sei nunca como deve ser dito de forma correta, o James Vallen, que venceu a etapa da Senhora da Graça, revelou que veio a meio da temporada correr para Portugal e não tinha efetivamente o salário, só tinha cobertas todas as deslocações, mas como chegou a meio da época, correu sem um salário fixo. Penso que provavelmente teria os prémios e tudo mais. E foi assim que sucedeu. É tal história. E vai bater outra vez no comentário que estamos sempre a fazer. Tal história da dependência da volta a Portugal para se fazerem bons contratos e os corredores estarem seguros para o próximo ano. Olha, Rui, vamos então olhar para o que se passa em termos de ciclismo agora lá fora. Durante esta semana apenas foi uma semana mais de clássicas, não houve assim grandes corridas, aliás foi quase, se não me engano foi só clássicas mesmo, não houve nenhuma prova por etapas a Corrida da Paz, não é? Nos Sub-23 nos Sub-23, onde Portugal conseguiu, através dessa prova, a classificação para a Volta à França do Futuro, através do 10º lugar do Daniel Lima. O António Morgado ficou em 14º, apesar do 3º lugar na etapa rainha, porque acho que foi não sei se foi na primeira ou na segunda etapa, ele teve uma queda, não sei se foi uma queda ou um furo foi na segunda etapa. Antes dos 3 km finais, e ficou logo aí arredado, mas o Daniel Lima conseguiu o 10º lugar, esse lugar que vale a Portugal essa classificação. A prova foi vencida pelo francês Pierre Rolland. Não sei se tem alguma relação com o Pierre Rolland, penso que não. Deverá ser demasiado novo para... Não. Aqui pelo PCS só dá aqui um irmão, um Jules Rolland, que por isso acredito que não seja familiar. Deve haver mais Rollands. Deve haver mais Rollands em França. Exatamente. Tipo o Roland Garros. Exato. O mais famoso de todos, não é? Mas entre outras clássicas tivemos esta semana também a clássica de Bruxelas, que foi vencida pelo Jonas Abraham Hansen, e aquela que foi, estão a passar o nome, o Mercantour, que venceu o Lenny Martinez, uma clássica nos Alpes franceses, ali naquela zona ao redor de Nice, com algumas subidas que, se não me engano, algumas daquelas subidas que estão naquela clássica vão estar no percurso da etapa do Tour, da penúltima etapa, com chegada ao Col do Torini. E tivemos o início do Critério Dauphiné, até agora sem nada de muito registro, vitórias de Mads Pedersen, Magnus Cort, como eu já tinha dito no início, mas Rui, acho que a grande expectativa começa a partir de quarta-feira, com o contrarrelógio, e depois com uma sucessão de 3 chegadas em alto, na sexta, no sábado e no domingo. Exatamente. Por isso há aqui muita oportunidade de ver alguns dos candidatos ao Tour aqui a degladiarem-se nesta corrida. Sim, e grandes etapas de montanha. Não são aquelas chegadas em alto como as que tivemos hoje, para todos os efeitos. Acho que aquilo foi uma chegada em alto, né? com a vitória do Magnus Cort, mas são mesmo subidas bastante duras, e onde vai dar para aferir já alguma pelo menos o estado de forma atual de alguns desses candidatos. Eu diria que pronto, não é Pogačar nem Vingegaard que cá estão, que eu acho que estão num nível diferente de todos os outros, e acho que são os dois em quem podemos chamar verdadeiramente candidatos à vitória na Volta à França, pelo menos eu vejo assim. Mas aqueles homens que estarão a lutar se calhar que os vejo mais a lutar pelo terceiro lugar do pódio, e para andar ali perto do top 5, como o Roglic, o Remco, o Rodrigues, que já falaste, o Ayuso, apesar de em teoria ir lá mais num papel de ajuda ao Pogačar, também acredito que possa aparecer bem. E depois aqueles nomes como o Buitrago, que tem andado sempre bem nestas provas de uma semana, o Kuss, que venceu a Vuelta no ano passado, é importante não esquecer, e que
pode ganhar alguma preponderância na Visma devido à possível má forma do Jonas no Tour. Temos aqui grandes candidatos, temos aqui grandes ciclistas. O percurso a mim parece-me excelente, as 3 etapas parecem-me muito boas. A de sábado talvez seja mesmo a mais dura, pelo menos é aquela que tem mais subidas e mais desnível acumulado durante a prova, durante a semana. Estou curioso para ver. Existem aqui algo, porque assim, eu lembro-me, e tu também de certeza que te lembras disso, porque íamos falando não em podcasts, mas noutros meios, há uns anos que se dizia que quem estava bem no Dauphiné, depois no Tour, que não tinha a mínima hipótese, né? E lembramos dos Era Brajkovic, TJ Van exatamente, o Van Garderen. Garderen e de toda essa malta. Eu agora, ok, se aparecer assim um ciclista mais fora da caixa a vencer o Dauphiné, eu depois até acho que ele não vai corresponder no Tour, mas se alguém também estiver muito mal aqui, eu acho que não vai ser nas 3 semanas, porque quando acabar este Dauphiné faltarão 3 semanas para o início da volta à França em Itália. Não sei se vai ser nessas 3 semanas que se vai resolver grande coisa com estágios de altitude e por aí fora. Por exemplo, o Remco já veio dizer que vem para aqui trabalhar em princípio para o Landa e para o Van Wilder, porque o plano deles é fazerem o pico de forma no Tour e que a coisa ainda não está muito bem depois da queda no País Basco. Eu não sei até que ponto isto é muito favorável, ou pode ser um bluff. Hoje a verdade é que não vimos a Soudal num final que até poderia ser ajustado às características dele, não os vimos a trabalhar. Ele nem sequer sprintou, chegou no grupo da frente, também mal seria, não é? Mas eu não sei, acho que pode haver aqui alguma gente a deixar más indicações para o Tour. Também estou curioso quanto ao nível do Roglic, se bem que ele em provas de uma semana normalmente não costuma deixar grandes dúvidas sobre o nível dele. É para mim o principal favorito a vencer. O contrarrelógio também se enquadra bem com as características dele, mas estou curioso para ver também na Bora, se calhar por ser a equipa, a Quickstep também, mas estas declarações do Remco tiraram-me um bocadinho da expectativa que tinha, mas agora como tem aqui a configuração semelhante àquela que vão levar ao Tour, com o Jai Hindley, o Vlasov e o Roglic, estou curioso para ver como é que eles vão funcionar os três. Penso que é a primeira vez que correm os três em simultâneo na Bora. Estou curioso para ver como é que vai funcionar, se vão meramente fazer um comboio estilo Sky Ineos ou se vão tentar aqui alguma jogada mais tática. Também o próprio desenrolar da corrida vai ditar isso, mas acho que temos aqui muitos bons ingredientes para ter uma ótima semana de ciclismo, com as decisões, diria eu, a acabarem nessa tripla de chegadas em alto que falaste, mas com o contrarrelógio de 34 km na quarta-feira. Sim, Exatamente, quarta-feira. é a quarta etapa, já aqui a pôr alguns ciclistas no lugar e a criar de certeza bastantes diferenças na classificação geral. Eu estou curioso para esse contrarrelógio, até para ver alguns nomes, nomeadamente o Juan Ayuso, porque é um corredor que, quando está bem, faz bons contrarrelógios. Podemos lembrar, ganhou, apesar de ser um contrarrelógio bem curto, ganhou do Tirreno este ano. O próprio Remco Evenepoel, porque é o campeão do mundo da disciplina, ele mesmo quando não está muito forte para discutir a geral no contrarrelógio, é especialista e costuma discutir, e acho que vai ser interessante ver, mesmo ele não estando supostamente tão bem, vê-lo contra o Roglic, como é que anda. E falaste da Visma, falaste do Kuz, mas também o Jorgensen, vencedor do Paris-Nice, e que hoje já foi terceiro. Acho que é muita dureza para o Jorgensen, Pois, há sinceramente. alguma, mas tenho alguma curiosidade em tentar perceber se exatamente se aquele matulão de 1,90 m vai-se conseguir passar nestas subidas que são verdadeiramente duríssimas. Tu falavas da etapa de sábado, que acho que realmente é mais dura
pela dureza da subida, que são praticamente 10 km a 9%, se bem que a do Col de Alevar no dia anterior também é duríssimo, sim. também é praticamente do mesmo género. Eu estava com curiosidade, estava a tentar perceber aqui, mas ainda não consegui em nenhum sítio ver isso. Se a subida da etapa final, o platô de Glières, se eles têm uma fase plana ali na ponta final. Não sei se te lembras, esta subida teve no Tour de 2020, que tinha, mas não foi final, mas teve antes do final, que A do tinha ali um pequeno Sterrato, não. cerrato na parte de cima. Sei. Não sei se será assim o final. Estava aqui a tentar perceber, mas Pois, não não sei se chegam consigo. eu por acaso não sei se essa fase não era já, ou seja, mas pode ter, pronto, não, ou seja, disso ser já depois da contagem de montanha, mas como ela Pois, aqui acaba nesse tal falso plano, eu não sei se onde era a contagem de montanha no Tour não era antes. pois Ok, era o que eu queria, seria complicado. mais ou menos perceber, mas não estava a conseguir chegar a essa conclusão. Por outro lado, e por outro lado digo por outro lado da fronteira, na volta na Boa volta ponto. na volta à Suíça, teremos as habituais 8 etapas, para também em percursos bastante duros, com o começo com o contrarrelógio em Vaduz, também é o costume, um começo, a prova começa no próximo domingo, e depois sucede-se montanha, muitíssima montanha, num estilo um pouco diferente daquele que é o, este registro do Tour, apesar de também ter chegadas bem duras, por exemplo, a chegada a Cari, que é particularmente dura, aqui com 8%, mas aqui, como é apanágio da volta à Suíça, digamos assim, subidas ainda mais longas e mais altitude, aqui no meio dos Alpes suíços, e com um destaque para uma cronoescalada no último dia. É um tipo de etapas que a volta à Suíça, podemos dizer que é fã. Acho que deve ser a corrida no mundo que mais regularmente mete cronoescaladas. Não sei se concordas comigo, Rui. Lembro até há uns anos que, acho que foi no ano em que o Carapaz, que eles tinham uma, Com subida e uma descida, não é? com a subida e descida, e nós portugueses lembramos muito bem também de um ano em que o Rui Costa, se não me engano, 2015, que também tinha também tinha uma cronoescalada. Foi, aliás, foi nessa, não sei se foi de 2015 ou se foi 2016, não, terá sido 2000, não, terá sido 2013, que foi quando foi no ano em que ele foi campeão do mundo, que tinha uma cronoescalada no último dia, que foi para ele vencer. Aqui também temos uma cronoescalada, e também temos um português que acho que nós estávamos a conversar antes do início, não sabemos muito bem ainda o que é que tem sido este ano do João Almeida. Não tem sido tão vigoroso como no ano passado, onde ele fez pódio. Até este momento ele tinha feito pódio em todas as corridas por etapas que tinha participado. Este ano tem estado um bocadinho mais incerto, mas chega aqui como líder da UAE, a par com... Vou pôr aqui um asterisco em Isaac Del Toro, porque ele este ano também tem sido de um nível excepcional. E de resto temos aqui vários nomes, 2 ex-vencedores, Bernal, Carapaz, também Rui Costa, volta à competição, outro ex-vencedor, se bem que certamente não estará com essas ambições. O número 1 na defesa do título, Skiel Moss, por isso, lá está, não temos nenhum dos candidatos ao Tour, mas temos aqui vários nomes que são candidatos a um lugar no top 10, alguns diria que até mais. Estou curioso para ver o nível do Carapaz, porque este ano ainda tem corrido pouco, ele que até está aí envolvido envolvido, ponto e vírgula, numa polémica por causa dos Jogos Olímpicos. O campeão olímpico não vai estar a defender o seu título, mas não é disso que vamos falar. Falando aqui desta corrida, não está assim nenhum candidato a vencer o Tour, mas são nomes bem interessantes, e claro que há curiosidade até pelo estatuto que depois terá dentro da equipa, porque Juan Ayuso vai estar no Dauphiné, onde já comentamos dos homens que poderá discutir a corrida, e aqui João Almeida também tem que, digamos, fazer pela vida,
porque a hierarquia naquela equipa da Emirates haverão vários galos para um poleiro que já tem um dono, mas ainda mas ainda tem ali alguns lugarzinhos ao lado, e tal como vimos no ano passado, dá para ser gregário de Pogacar e ainda fazer um bom tour. Adam Yates que o diga. Pois, é uma das grandes curiosidades, pelo menos para mim, desta volta à Suíça, é precisamente o João Almeida, não só por ser português por toda a curiosidade que daí advém, mas também por essa luta de galos na UAE. Tu falavas do Adam Yates, eu não sei se ele depois, se calhar, até é capaz de aparecer na start list final aqui, que ele já não corre desde a Romandia e imagino que vá fazer alguma coisa antes do Tour, para além dos nacionais que também ainda pode fazer. Mas é verdade que o João Almeida, a época dele até agora não tem sido famosa, um bocadinho atribulada por aqueles azares com a preparação que até o tiraram das corridas que ele vinha fazer a Portugal no início da temporada, mas lá está, vai picando o ponto, não fez top 10 no Paris-Nice, mas chegou à porta com o 11º, foi nono na volta à Catalunha, ajudando o Pogacar a vencê-la, mas a verdade é que ainda falta aqueles bons resultados em nome próprio que o João Almeida foi tendo tido nos últimos anos, ainda nas partes iniciais da temporada. Bem sei, antes a preparação era mais para o Giro, agora sendo para o Tour é natural até se calhar que esses resultados mais positivos surjam mais tarde. Tu falaste do Carapaz, por exemplo, o Henrique Mas também é outro ciclista que anda assim um bocadinho desaparecido. Ele acho que não vai estar aqui nesta volta à Suíça, pelo menos não está. Não está aqui, está. Não está com o dorsal 1 da Movistar, mas é outro ciclista que tem alguma curiosidade para perceber o que é que ele vai fazer. Também o Bernal, o próprio Skiel Mose. Tenho alguma curiosidade para ver se na alta montanha o nível está mais elevado do que aquilo que tem sido o hábito nele, e o próprio Lenny Martinez, que há bocadinho falaste da vitória dele naquela clássica dos Alpes franceses. Ele este ano já tem uma batelada de vitórias, todas elas em corridas de apenas um dia, o que se calhar até é estranho, não é? Porque o Lenny Martinez é um daqueles ciclistas que pelo menos sempre foi caracterizado como um puro trepador, e não há muitas clássicas para puros trepadores. Esta dos Alpes Marítimos, que se calhar talvez seja das poucas, se não a única, mas a verdade é que ele já foi somando algumas vitórias. Nas provas por etapas não tem estado tão bem. Vamos ver se aqui na volta à Suíça aparece um nível melhor. Mas voltando ao João e também tentando fazer aqui uma ligação com o próprio percurso, acho que pode ser um percurso interessante para ele. Se calhar eu ia dizer mas também ia ser um bocado mauzinho dizer que faltavam, não para ele, mas para a organização, a dizer que iam faltar etapas com mais dureza. Mas a verdade é que há 4 chegadas em alto, apesar de não serem aquelas etapas de montanha em que eu acho que o João acaba por se dar melhor, com mais desgaste acumulado, em que ele com a forma característica dele de correr consegue gerir bem esses esforços. Mas acho que é uma prova de uma semana bastante boa para ele ganhar andamento, porque também já não tem corrido desde as clássicas das Ardenas, e é importante chegar bem ao Tour. E para além disso, espero que também seja boa para ganhar confiança, porque olhando à start list, ele tem que ser considerado um dos favoritos a vencer a corrida, se olharmos aos nomes e não àquilo que tem sido a forma recente, porque essa também não é nenhuma, ele não tem corrido, mas também não tem corrido muitos dos outros seus adversários. O percurso está lá, é bom para ele. O Rui Costa, de certeza, que já lhe deve ter dito como é bom ganhar a volta à Suíça, que também sabe. Por isso, vamos ver se o João consegue ter aqui um resultado que o catapulte depois para esse tal melhor papel na UAE, porque eu acredito que os lugares de Pogacar e talvez de Adam Yates na hierarquia da equipa estejam mais ou menos assentes. Agora, tudo o que vem ali à volta, é preciso que, e acredito que o Juan Ayuso também tenha essa vontade de dar tudo no Dauphiné para garantir que fica à frente do João nessa hierarquia,
e o João a mesma coisa aqui, tem que ser. Vamos lá ver o que é que essa semana nos vai dar esta semana, este conjunto de 2 semanas, não é? Porque depois uma corrida engata na outra. Vão ser 2 semanas muito importantes na definição da estratégia da UAE para a volta à França, diria eu. Sim, e tu falavas de etapas ao jeito do João Almeida. Eu acho que estou curioso pelo último dia, pela cronoescalada, não é? Porque se há um homem que sabe ir sempre a um ritmo certinho nas subidas, é sem dúvida ele. Eu não tenho memória de alguma vez o ter visto em alguma cronoescalada. Só se foi lá atrás, no tempo da Agans Bermans, Então, em alguma. espera aí. Então, no Em alguma ano Tour de Utah ou passado, assim. no Giro. Ai sim, tens razão, no ano passado, no Giro. Não, eu Estava a próprio estava confundir. quase a pensar que este aqui Tens razão. Olha, e que fez Sim, uma grande foi cronoescalada, terceiro, diga-se. quarto, sim, Foi terceiro. Por isso, Não, obrigado. tu Estava-me depois a editas esquecer. isto e não esse lapso passa. Mas acho que pode ser uma etapa em que também lhe assenta bem. Mas é aqui como dizíamos, é uma prova interessante para esta mistura, não é? Não havendo nenhum dos outros grandes favoritos, e quando falamos sempre dos famosos 4 grandes, torna sempre muito mais incerta esta start list e qual é o resultado final. É uma volta à Itália sem o Pogacar, não é? É quase isso, é um bocadinho isso. Mas na próxima semana estaremos aqui para falar do Dauphiné e a Suíça só termina já depois disso. Por isso, Rui, obrigado por fazeres companhias num podcast onde andamos mais a fazer contas. E também fica a dica para o pessoal, aqui um conselho não de contabilistas, não tem nada a ver com contabilista, mas discutimos muitas vezes isto sobre o pudor que o pessoal tem até porque entre nós até costumamos falar sobre esse tema, sobre mais ou menos quanto ganhamos e para tentar perceber como é que é como eu disse no início, se andamos a ganhar bem para o que fazemos ou não. E também fica esse repto para as pessoas não terem pudor de falar uns com os outros para perceber se tem umas condições minimamente dignas no seu trabalho. Pronto, fica aqui a nossa dica social para terminar e sempre o melhor para os trabalhadores deste país. Falta aqui o Nuno Martins Neves, diretor presidente do sindicato, para fazer o seu repto. Mas pronto, mas fica este. Até para a semana.